E dando sequência à nossa série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado, hoje é a vez do candidato do PSOL, Leonel Camazão, e quem comanda a entrevista é o nosso comentarista de política, Altair Maganin. Bom dia, Altair. Bom dia, Rogério. Bom dia a você que acordou cedo e nos prestigia com a sua audiência. Antes da primeira pergunta e de começar a contar os 7 minutos, bom dia, candidato Camazão. Bom dia, Altair. Bom dia aos funcionários da RIC. Obrigado pela oportunidade. Leonel Camazão tem 32 anos, é jornalista, natural de São Paulo, com domicílio eleitoral em Florianópolis. A Justiça Eleitoral, Camazão declarou pouco mais de R$13 mil de bens. Aproveito a reportagem anterior para introduzir logo a primeira pergunta em relação ao duodécimo. Caso eleito, pretende rediscutir o repasse do dinheiro aos poderes? Olha, Altair, com toda certeza, nós entendemos que o problema do duodécimo ele não está necessariamente na fórmula do cálculo, mas sim nos índices utilizados para fazer o repasse. Por exemplo, foi falado da Assembleia Legislativa, né? A Assembleia do Rio Grande do Sul, ela consome 2% da receita líquida, a nossa está consumindo quase 5%. Quando vocês passaram ali os órgãos que recebem os valores, a UDESC é um dos últimos, né? Então, a nossa proposta, podemos afirmar isso aqui categoricamente, nós vamos retirar recurso da Assembleia Legislativa, que é uma das mais caras do Brasil e que todos os anos devolve recurso público, porque não utilizou. Nós vamos retirar da Assembleia Legislativa para investir na expansão da UDESC por todo o Estado. Nós sabemos o papel fundamental que tem a universidade para o desenvolvimento de todas as regiões, e ter uma universidade pública que funcione, que tenha uma oferta de cursos mais ampla do que hoje tem a UDESC, é um dos eixos centrais do nosso plano de governo. Então, nós temos de onde tirar o recurso e nós sabemos onde vamos investir, que é na expansão de vagas e de estrutura para a Universidade de Santa Catarina. Ainda sobre a distribuição e o uso do recurso público, Santa Catarina está no limite máximo da Lei de Responsabilidade Fiscal para o pagamento de salário de servidores. Qual é a tua proposta em relação à reorganização do funcionalismo público e eventual corte de privilégios? Olha, Altair, a gente entende que é fundamental combater os privilégios e a corrupção. Não é razoável, por exemplo, que Santa Catarina tenha problemas na sua previdência para pagar a aposentadoria dos seus servidores e, ao mesmo tempo, continue pagando a aposentadoria a ex-governadores. Então, no 1º de janeiro de 2019, se eleitos, vamos parar de pagar a aposentadoria aos ex-governadores e vamos ter que chamar o Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público para rediscutir os privilégios, porque não é razoável que juízes ou promotores recebam mais de auxílio moradia do que ganha um professor, por exemplo. Isso é um absurdo e precisa ser combatido. No nosso governo, no governo do PSOL, no governo do Camazão, nós vamos ter coragem de enfrentar esse problema. A reforma do funcionalismo que foi feita em 2015, pretendes mudar, voltar a esse tema em relação à reforma da Previdência dos servidores do Estado? Altair, o problema da Previdência estadual, ele é o seguinte, a nossa Previdência sempre foi superavitária, ela sempre ficou no azul, vamos dizer assim. O problema é que tanto a gestão do Luiz Henrique da Silveira como a do Raimundo Colombo, vendo aquele dinheiro parado ali, que estava reservado para pagar aposentadorias, em mais de uma oportunidade, se apropriou do dinheiro do servidor que estava reservado para pagar o seu benefício futuro para gastar em outra coisa. Aí não tem previdência que funcione. Eu entendo que quando o servidor contribui com a previdência, esse dinheiro não é mais dinheiro público. Esse dinheiro foi uma contribuição que saiu do salário dele para ele receber um benefício lá na frente. Se cada vez que tiver dinheiro em caixa na previdência, o governo se apropriar para gastar em outra coisa, nunca vai funcionar. Então nós vamos gerir a previdência com responsabilidade, vamos chamar todos os representantes dos servidores do Estado para fazer essa discussão e para ver exatamente o que o Estado de Santa Catarina deve aos servidores no que tange a Previdência. A nossa Previdência sempre foi superavitária. O problema é que se você pega o dinheiro para outra coisa, aí não tem como funcionar. Agora, em relação ao tema importante da infraestrutura, a malha rodoviária catarinense, em muitos casos, está numa situação caótica. Em alguns momentos, o Estado não tem condições nem de fazer a manutenção. Em relação a privatizações, é um caminho possível, viável, considerado para atacar esse problema da infraestrutura rodoviária catarinense? Olha, Altair, eu acredito que não. Os exemplos que nós temos no Brasil de privatizações de rodovias, na sua grande maioria, eles levam ou a casos de corrupção
ou levam a pedágios gigantescos. O estado de São Paulo é campeão de pedágios, tem pedágios que custam mais de 30, 40 reais cada pedágio, né? A greve dos caminhoneiros, por exemplo, uma das pautas era justamente a redução dos pedágios pelos altos valores que são cobrados. E nós entendemos que a questão de manutenção de rodovia ela é uma questão de recurso. Então nós precisamos fazer uma revisão profunda de como o Estado gasta o seu recurso, tanto nas isenções fiscais, nos impostos que não são cobrados dos mais ricos, para que a gente tenha recurso para o que realmente interessa. Infraestrutura interessa muito mais do que outros setores. Então a gente entende que isso é fundamental para recuperar a malha viária do Estado e garantir não só o escoamento de produção, mas o trânsito mais seguro para o cidadão comum. Em relação à ponte Hercílio Luz aqui em Florianópolis, as obras elas ainda estão em andamento e a ponte não tem sequer uma definição de uso. Qual é a tua perspectiva em relação à continuidade dessas obras e o uso que posteriormente ela terá? Olha, gente, depois de gastar quase R$1 bilhão durante 35 anos e essa ponte ainda não estar pronta, só mostra o quanto Santa Catarina precisa mudar de governo e mudar de gestão. Se em 35 anos 11 governadores não deram conta dessa obra e gastaram quase R$1 bilhão, é realmente porque alguma coisa está errada. Mais do que concluir a obra, nós vamos consultar a comunidade para saber qual é o uso mais adequado, se é só pedestre, se é pedestre e ônibus ou se é veículos também. E além disso, nós vamos abrir a caixa preta da ponte Hercílio Luz. Nós vamos instaurar uma investigação, vamos fazer uma sindicância para saber onde esse dinheiro foi parar, porque não é possível que se gaste tanto dinheiro em tantos mandatos seguidos e a ponte ainda continue sem funcionar, sem atender o povo catarinense. Entre os temas prioritários, a segurança pública. Rapidamente, uma proposta, a prioridade para esse tema. Olha, segurança pública funciona, no nosso entendimento, a partir de 2 eixos. Valorização dos agentes de segurança pública, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil e do Bombeiro, mas também com políticas transversais de saúde, educação, segurança, assistência social. É importante combater a criminalidade, é fundamental, mas se nós não fizermos esse dever de casa anterior, nós não vamos evitar que as pessoas caiam no crime. Então nós queremos trabalhar não só com a repressão, mas também e principalmente com a prevenção, dando oportunidade, emprego, renda, para que as pessoas não caiam na criminalidade, Altair. Temos menos de 15 segundos. Guilherme Boulos está preparado para assumir a presidência do Brasil? Com toda certeza. Boulos é um grande nome que vai poder mudar o Brasil e trazer esperança de volta para todos os brasileiros. Tá bom. Obrigado, Leonel Camazão, pela gentileza de mais uma vez participar da nossa entrevista. Eu que agradeço. Muito obrigado. A série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado continua amanhã com o candidato Carlos Moisés, do PSL. O Grupo RIC entende que essas entrevistas e a informação é a principal ferramenta para o voto consciente. Até amanhã.